Fala, amigos do Pode Encucar, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é o episódio 40 do Pode Encucar Rodrigão. E se não for o 40? É o vai 39. Ser o 41 ou 39. Não, 39. Mas vai estar escrito o número do episódio certo. Boa noite, mas pessoal. Eu tenho quase certeza que é o 40. Boa noite, Encucar. Boa noite, pessoal que está assistindo. E aí, Gui? Semana Rodrigão, agitada? Semana bênção, né? Bênção, né? Eu não falo mais correria. Ah, não, né? Não Correria, gosto mais. Correria, não gosto dessa resposta. Não, né? Semana abençoada. Semana abençoada, claro. Semana abençoada, cara. Espírito Santo conduzindo e vamos. Estamos aí para mais um episódio. Show. Rodrigão, mês que vem a gente completa 1 ano de podcast. Cara, que top, né? Maio. Sim. Vamos ver quem a gente vai trazer pro episódio especial de aniversário, hein? Mas, cara, ó, sem mais delongas, porque a gente não gosta de enrolar aqui. A gente trouxe uma convidada, eu sempre falo isso, né? Mais que especial. Muito. Uma convidada sensacional, cara. Cara, eu assisti um podcast com ela. Conta aí pra gente, conta pra gente. E você sabe que eu tenho certeza que ela vai ser uma influência nessa geração. E vai levar amém. Nós precisamos. Muitos jovens a repensar, cara. A pensar um evangelho novo, um evangelho que Cristo, né, que Paulo diz, renovai as vossas mentes, né? Então, assim, cara, vai ser... Eu creio, cara, precisamos de gente como a nossa convidada, né? E, sem mais delongas, nós recebemos aqui Sofia Nobre, que é presidente, né, da Panagá, ou do Panagá. É, da Panagá. Da Panagá. E a Sofia vai contar um pouquinho o que é Panagá. Mas antes, Sofia, deixa eu te receber, seja bem-vinda. É isso aí. Muito obrigada. Aqui tem que dar uma esticada, né, cara? Obrigada, gente. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Sofia, conta pra gente primeiro quem é a Sofia. Antes de falar Panagá, quem é a Sofia? Vou contar um pouco de quem sou eu, né? Eu sou a Sofia. Tenho 21 anos hoje. Eu tô me formando em Direito esse ano na faculdade do Mackenzie, aqui em São Paulo. E, assim, a minha história, são várias coisas que acabam se juntando com a história da Panagá, mas desde que eu nasci, assim, nasci em lar cristão, meu pai é pastor, meus avós são pastores, e sempre fui envolvida com a igreja. A gente, desde criança, eu já fui inserida nesse meio de ajuda humanitária, de projeto social. A gente tinha uma ONG na igreja onde eu ia todo sábado, ajudava. E sempre gostei muito dessa área. E Deus sempre colocou no meu coração isso, esse chamado, assim, pra cuidar de pessoas, né? Eu tinha na minha cabeça de que eu não queria seguir o curso normal da vida, de crescer, faculdade, trabalhar, mas eu queria dedicar a minha vida ao chamado que Deus tinha pra mim. E daí, quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, eu tive um sonho. Nesse sonho, Jesus me levava... Eu estava num lugar com a minha família, Jesus me separava da minha família e me levava para tipo uma sala de cinema. E nessa sala ele me mostrava várias mulheres com preços. E ele falava para mim sobre o trabalho no combate ao tráfico de pessoas. Nossa. Na época, eu não sabia o que era isso direito, né? Então eu acordei no dia seguinte com aquela sensação de acho que eu assisti algum filme, vi alguma notícia, deve ser coincidência. E aí eu fui para uma reunião de oração que a gente tinha, eu ia num horário, não conseguia caber indo no outro. E quando eu cheguei nessa reunião de oração, o tema da reunião de oração era para Jesus levantar pessoas que trabalhassem no combate ao tráfico de pessoas. Aí eu, assim, achei interessante, até chamei uma amiga e falei, nossa, que engraçado, né, deve ter alguma coisa. Mas eu levei muito a sério. Compartilhei com os meus pais, comecei a estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, e comecei a pedir por confirmação de Deus na minha vida. Depois disso eu recebi algumas palavras, recebi uma palavra de uma moça que veio orar por mim, e ela falou que eu ia trabalhar com pessoas, que eu ia tocar a vida de pessoas, e que eu ia restaurar a imagem para mulheres, baseado no homem que Jesus foi e não nas experiências que elas tinham tido na vida. E aí tudo que você ouvia... Sim. Voltava você para olhar pro sonho, né? Sim, sempre me lembrava do sonho. E me lembrava também desse desejo que eu tinha de não ser levada pela vida, mas de ter um propósito mesmo, de ter um chamado, uma vida direcionada por uma palavra do Senhor, assim. E daí, eu lembro que teve um dia que a gente recebeu um pastor na nossa igreja, e aí ele entregou para mim um livro, falou, Deus te mandou entregar esse livro. E era um livro sobre tráfico humano.
E daí eu comecei a falar, não, eu acho que Deus tem alguma coisa pra mim nisso, assim. E aí eu comecei a orar sobre minha faculdade, e aí decidi fazer o direito, por ver no direito um espaço para trabalhar com direitos humanos, com o direito das mulheres e na ajuda humanitária. E aí foi quando eu entrei na faculdade e comecei a fazer a faculdade em 2020. Peguei pandemia, tudo, fui me envolvendo nas questões de direitos humanos e fiz um trabalho na faculdade que me abriu uma oportunidade para fazer um curso em julho de 2021, um curso no combate ao tráfico de pessoas, sobre tráfico de pessoas. E aí, em julho, eu comecei a sentir no meu coração alguma coisa sobre povos muçulmanos. Até falei com os meus pais, falei, acho que talvez em algum dia na minha vida eu vá trabalhar com povos muçulmanos e tudo mais. Isso foi em julho de 2021. Em agosto de 2021, o Talibã assumiu o poder. Em setembro, a gente começou a trabalhar e aí as coisas se desenrolaram. Realmente foi algo conduzido, né? Que Deus trouxe para você essa missão, né? Esse ministério. Sim. Né? E você vê que é interessante, né? Porque realmente é algo que, às vezes, a gente foca tanto em algumas coisas que são conduzidas até pelo ministério, pelas igrejas, né? E acaba esquecendo de algumas outras que são tão importantes quanto, né? Você vê que a Sofia, ela é super nova, né? E foi bem intenso, né? Até aqui já viveu bastante coisa. Sim, parece. Tem gente com mais idade que não viveu tanto, né? Mas aí, beleza, contou um pouquinho da Sofia. E aí, onde que entra a Panagá? O que é a Panagá também, né? Então, hoje, a Panagá, ela a gente é uma organização, e a gente tem como maior objetivo auxiliar as pessoas, os migrantes, né, pessoas em deslocamento forçado, em alcançar a autonomia. Então, a gente auxilia nesse processo para alcançar a autonomia. Todas as nacionalidades. Sim, a gente começou o trabalho com afegãos porque foi o que eu disse, assim, não tinha no meu coração ou não tinha um propósito de, não, vamos criar uma ONG, como que isso vai acontecer? Não, o problema foi aparecendo e a gente foi atendendo as demandas e as coisas foram acontecendo. Mas então a gente começou com afegãos, mas aí a gente foi criando uma estrutura e conseguiu agora, a gente ampliou a estrutura e está atendendo pessoas de todas as nacionalidades, todos os migrantes aqui. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Que legal. Então a Panagá é uma organização que ajuda os migrantes, né, que você falou, a se estabilizarem no país. Sim. E como que começou a organização? A gente começou, como eu falei, a partir de uma demanda, então a gente não tinha plano, nem ideia do que ia ser, mas em agosto, quando a Talibã assumiu o poder no Afeganistão, eu comecei a ver as notícias nas redes sociais. Sim. E como eu tinha feito esse curso em julho, eu já tinha algum contato com pessoas que trabalhavam com ajuda humanitária na cidade de São Paulo ou região. Então, quando o Talibã assumiu o poder em agosto, eu comecei a fazer contato com as pessoas, mandar direct no Instagram, assim, bem na cara de pau, perguntando assim, falando assim, oi, meu nome é Sofia, gostei muito do trabalho de vocês, vamos conversar um dia, tava na época de fim de pandemia, então tudo era online, né? E eu comecei a procurar por um projeto para ser voluntária, né, e ajudar os afegãos. Mas o que eu recebia das pessoas como resposta era assim, Sofia, muito legal o que você está falando, mas eu não conheço nenhum projeto que está ajudando os afegãos. Se você souber, por favor, me avise, porque eu também quero ajudar. E aí o que eu vi é que tinha muita gente que queria ajudar, mas não tinha um projeto em si. Então, o que eu fiz foi que eu juntei todo mundo num grupo de WhatsApp. Mas eram pessoas ou eram pessoas que representavam organizações? Eram, assim, não representavam, porque não tinha um trabalho em si, sabe? Não era assim, eu entrei representando uma organização. Era uma pessoa que estava interessada em ajudar de alguma forma. Legal. E a gente montou o grupo. Para vocês terem noção de como que foi, assim, nada profissional no começo, quando a gente começou trabalhos assim porque a gente começou ajudando com questão... Primeiro a gente começou escrevendo ofícios para o governo, pedindo uma portaria, porque a gente sabia que precisava de uma portaria de visto humanitário para trazer as pessoas para cá, né? Elas precisavam de uma via legal para poder vir. A gente começou fazendo contato com outros grupos que também estavam interessados na causa, então na época tinha as juízas e outros grupos, a gente foi fazendo contato.
E aí, quando o governo, um mês depois, assinou a portaria, em setembro de 2021, a gente começou o trabalho auxiliando as pessoas com visto. E aí, pra vocês terem noção, eu juntei os jovens da minha igreja, na minha casa. Eu sentei com meu irmão mais 3 anos mais novo que eu. A gente sentou junto, abriu o computador e fez no PDF, assim, de passo a passo, como tirar o visto do Brasil. Assim, o que fazer quando você vê uma caixinha não sou um robô, né? Então a gente fez esse passo a passo e começou a espalhar e distribuir para as pessoas que pediam ajuda, que queriam ter acesso ao visto humanitário. Então foi uma coisa muito orgânica, assim, da gente se reunir e fazer coisas simples e ajudar com o visto. Nisso a gente conseguiu alguns contatos com a embaixada, com Itamaraty, conseguiu facilitar de outras formas o visto, as pessoas a terem o visto humanitário. E em novembro de 2021, a nossa primeira família chegou no Brasil. E aí foi quando a gente teve o choque de, tudo bem, não é simples assim, né? O mais difícil não é trazer as pessoas até Guarulhos, mas é o que fazer com as pessoas no pós-Guarulhos. Essa família era composta, era um pai, uma mãe? Era o pai, uma mãe e 3 filhos. 2 meninas e um menino. Nossa. E daí a gente começou, então, a buscar maneiras de como escrever um projeto, estabelecer um trabalho que conseguisse ajudar as famílias aqui no Brasil. No começo, as primeiras famílias que chegaram aí em torno de novembro, dezembro de 2021, janeiro, a gente contou muito com o apoio de igrejas locais que receberam as famílias, tanto como não tinha um projeto, né? Tanto financeiramente como realmente no lugar, assim. E aí em março, nesse processo a gente conseguiu o contato da OIM, que é o Escritório de Imigrações da ONU. E eles gostaram muito do nosso trabalho, do que a gente estava fazendo e se colocaram à disposição para escreverem com a gente um projeto, para a gente estabelecer um projeto realmente, o que a gente ia fazer. E aí em março de 2022 a gente virou ONG. Então só em março, a gente já tinha algumas famílias já aqui no Brasil já. E aí foi em março só que a gente estabeleceu todo o nosso trabalho, de daí com patrocínio, com as famílias que já vinham com suporte e tudo mais. Mas até então foi tudo muito na raça, assim. A família chegava, a gente... Aprendendo Isso. com as situações. Com as famílias. Ô Sofia, o Talibã assumiu o poder, né, no Afeganistão e todos vimos as notícias, né? Vou te fazer uma pergunta que é meio polêmica. Você tem convivido com as famílias, né? E você sabe muito bem o que elas passaram lá. No seu ponto de vista, depois que o Talibã assumiu, as condições, a condição de vida no Afeganistão ficou pior ou melhor? Por que eu te pergunto isso? Eu estava na Europa no começo desse ano e a gente pegou um Uber com um motorista afegão. E aí ele contou toda a história dele e ele, assim, foi bem claro de que com o Talibã no poder hoje, a vida está muito melhor no Afeganistão. E eu achei muito estranho, porque tudo que a gente viu na mídia era contra o que ele estava falando. Qual que é a visão das famílias afegãs que vêm pra cá? Olha, a gente hoje já recebeu 225 famílias, são mais de 1.000 pessoas. Dessas 225 famílias, o que eu ouvi de todas elas foi que da piora da situação deles depois do Talibã. Óbvio que a gente sabe que os Estados Unidos tinha também um certo governo, tinha uma certa dominação, né? Mas assim, a extrema violação de direitos que eles estão passando lá no Afeganistão hoje não se compara ao que era antes, né? Antes ainda as mulheres tinham acesso à educação, elas conseguiam trabalhar, tinha uma certa dignidade, né? Hoje não, assim, você vê as mulheres não conseguem, aquilo que a gente vê na mídia realmente é verdade, as mulheres não conseguem andar na rua sem estarem acompanhadas. Então, o direito de ir e vir foi tirado delas, assim. E a gente vê que todas as pessoas que a gente traz passaram por algum tipo de perseguição política, religiosa, de gênero, ou por simplesmente discordar do regime que hoje é colocado ali no Afeganistão. Então é isso que a gente vê, assim, e ouve de todas as famílias, dessa piora do Estado. Parece ser um regime meio que escravo, né? Meio aquele negócio de ditadura mesmo. Tipo, ditatorial, ditatorial. Total. Tipo, você tem que fazer aqui o que eu determino, né? Sim. Legal.
E eu achei muito estranho ele falar isso, né? Mas tem essa rixa, né, com os Estados Unidos também. O cara falar que estava melhor quando os Estados Unidos estava lá. Eu não sei o que representa isso do ponto de vista de patriotismo, né? Sim. E o que as famílias que a gente recebe, assim, todas têm uma visão de como se os Estados Unidos fosse a terra prometida, sabe? Assim, de que nos Estados Unidos é onde os sonhos são realizados, assim. É mesmo? Porque acho que por esse período que eles tiveram de dominação mesmo dos Estados Unidos, né? E do que eles ouviam dos americanos lá, de que os Estados Unidos não tem... onde todo mundo é livre, todo mundo tem acesso a tudo, então... Que interessante. Eu tava assistindo o outro podcast que você fez, do Jesus Coffee, e eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o processo, né? Beleza, a família chega em Guarulhos. Não, tem um processo antes, né, de chegar em Guarulhos, certo? Sim, processo de visto. Qual é o passo a passo aí, se é que eu posso dizer que tem um passo a passo? Então, a gente... Com esse trabalho com afegãos, porque depois a gente teve uma mudança, né, no trabalho, mas a gente teve como que funcionava, né? E funciona assim, ainda com as famílias afegãs. A gente auxilia com o processo de visto. Então, só para explicar um pouco, quando o Brasil assinou a portaria, em setembro de 2021, o Brasil se tornou o único país a conceder visto humanitário para afegãos. Por que você acha que é só o Brasil que concedeu o visto? Então, é uma boa pergunta, mas assim, eu acho que o Brasil não tinha noção do que aconteceria e eu acho que o Brasil não sabia que seria o único país a ser o único país a assinar o visto. Então, por exemplo, o Brasil assinou visto para ucraniano, mas ele não foi o único, então a gente não viu um monte de ucraniano vindo para cá como foi com os afegãos. Sim. Então, eu acho que o Brasil tinha a impressão de que ia ser a mesma situação com os afegãos. Só que não foi, né? Não tinha um olhar, vamos dizer assim, né? Lógico que nada a ver, mas um olhar crítico em relação aos afegãos, né? Tipo assim, vamos liberar isso, mas tipo, vamos liberar, vai, tá aí. Será que o país suporta, né? Então, é bem isso. Mas o Brasil tem um pouco de receber de braços abertos, né, todos os imigrantes. A lei migratória do Brasil, de 2017, é uma das, sim, mais completas, atualizadas. Mas o Brasil não tem um programa de integração, né, para as pessoas que chegam. Então, eles estão de braços abertos para receber, mas aí a pessoa chega aqui e aí o que acontece, né? Aí a sociedade civil que acaba absorvendo certas demandas, porque o Brasil em si não tem essa política de integração. Sim. Não, legal. Então, beleza, que eu te interrompi. Auxiliamos no visto. Primeiro, acho que tem um passo antes. Como que você fica sabendo da família que precisa de ajuda, né? Então, aí quando o Brasil se tornou o único país, a gente começou a receber muitas pessoas, instituições, né? Muitas instituições começaram a entrar em contato com a gente, falar assim, eu tenho uma família que eu quero tirar do Afeganistão, que eu quero trazer para o Brasil, mas eu não consigo trazer para o meu país, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Eu posso mandar para o Brasil? E aí a gente ficava assim, não, a gente consegue receber, mas o Brasil não tem a condição de absorver essas famílias aqui. Então, para a gente receber, a gente precisa que você mande um valor mínimo, e aí a gente fez uma calculadora com os custos básicos para uma família ter uma vida digna. É um valor para a família se sustentar aqui, pelo menos um período, até ela conseguir se estabelecer e ter autonomia e tudo mais. E aí a gente começou a fazer parceria com esses patrocinadores, e os patrocinadores mandavam. Cada patrocinador tem uma justificativa. Então, por exemplo, um dos patrocinadores trabalhava no Afeganistão. Então, eles estão trazendo para o Brasil os colegas de trabalho. Então, são pessoas que eles conheciam a família, que eles trabalhavam juntos. Então, cada um tem um motivo para trazer as famílias. E aí, a gente recebia o pedido para a família. Aí, a gente começa o processo de visto, né? Entre em contato com o Itamaraty, com as embaixadas, dependendo de onde a pessoa está. Ajuda com a questão do visto. Quando a pessoa consegue o visto, ela pega o voo para o Brasil, a gente busca as pessoas ali em Guarulhos, tem uma equipe de boas-vindas em Guarulhos. Aí a gente traz para um hotel aqui no interior de São Paulo, e aí nesse período o que a gente chama de acolhimento, eles ficam com a gente de 20 a 30 dias. Geralmente é menos, mas a gente fala esse período, né? Aí eles ficam com a gente, nesse primeiro período vão receber todas as vacinas, vão fazer os exames necessários, ter as primeiras aulas de português, orientação sobre a lei do Brasil, sobre a história do Brasil, sobre o que é a Panagá. Tudo isso, nesse primeiro período.
E aí depois eles vão pro que a gente chama de assentamento, que é quando a gente envia, que é a interiorização, né? A gente envia para diferentes municípios, para onde a gente tem uma instituição parceira, que hoje 99,9% são igrejas. E a igreja vai ficar responsável pela integração local da pessoa, mostrar onde está o mercado, onde fica a farmácia. Se alguém for instalar um Wi-Fi, tá ali, né, para poder ajudar com o Wi-Fi. E a Panagá, em contrapartida, vai acompanhar a família com documentação, ajudar com todos os processos, matricular as crianças na escola, as aulas de português, que a gente tem aulas de português presencial e online, de segunda a sábado, diversos horários. Com o suporte que vem dos patrocinadores mensal. Esse suporte pode variar de 6 a 12 meses, dependendo da família. Que é o período que a gente vê que é suficiente para ela conseguir ter autonomia, mas também não é tão grande a ponto dela se acomodar e se acostumar com uma vida que ela não vai conseguir manter depois. E aí a gente acompanha. Isso foi até o fim do ano passado. Porque no fim do ano passado a gente teve uma mudança na portaria que concede visto para afegão. O governo suspendeu os vistos. Sério? Sim, foi um terror pra gente. Suspendeu os vistos, falando que eles iriam voltar com os vistos. Agora, a partir daquele momento, eles estariam vinculando os vistos a pessoa ter uma instituição que recebesse no Brasil, mas para isso a instituição precisaria estar inscrita num lugar X lá que eles vão fazer, mas para isso teria que entrar através de um edital, e eles ainda não fizeram o edital, e estão desde o fim do ano passado para fazer esse edital. Então a gente tinha família com entrevista marcada, né, pessoas que venderam tudo e estavam com a data marcada para a entrevista, sério? E a entrevista foi cancelada. E aí a gente passou por um processo muito difícil de ter que comunicar as pessoas disso, de assim, você estava com a data X para entrevista, não vai ter mais, foi cancelada. E esperando até agora, e aí a gente viu toda uma estrutura que a gente tinha montado para essas pessoas, mas não tinham as pessoas. E aí foi quando a gente resolveu abrir a nossa estrutura para pessoas que já estavam aqui no Brasil, né, para apoiar migrantes que já estavam, e aí não só afegãos, mas haitianos, venezuelanos. A gente tem atendido aí várias nacionalidades com a estrutura que a gente já tinha. Mas foi um período bem difícil pra gente, assim. E o que você acha que é preciso para mudar essa situação, Sofia? A gente precisa... Esperar o edital. Precisa do edital, precisa... Tudo bem, esperar o edital. Ok, mas para isso ser acelerado, você acha que existe algum movimento por parte da política, por parte de meios políticos, né? O que resolveria, o que ajudaria, na verdade, né? Nem resolveria, mas ajudaria. A gente tem diversas conversas, a gente tem um relacionamento até que bom com as pessoas ali, né? De Brasília, a gente acaba indo, fazendo algumas viagens para Brasília para poder dialogar com as pessoas lá. Bacana. E a gente sempre tem respostas em relação a isso, mas eu acho que a gente tem esperado, assim, porque apesar das respostas positivas, o edital ainda não saiu e a gente ainda não tem como marcar o visto. E assim, muitos processos têm sido muito difíceis. A gente tá com um projeto agora de saúde mental, a gente tem a verba para trazer as pessoas para o Brasil. A gente conseguiu através de visto de trabalho, porque a gente está contratando mediadores culturais da área de saúde para virem para cá. A gente tem parceria com a Unicamp, então os profissionais da Unicamp vão atender junto com esses mediadores. A gente tem conseguiu o visto de trabalho, e agora a gente está tendo o maior problema para conseguir reunião familiar para essas pessoas. E assim, é uma burocracia gigante em relação à documentação, de assim, a gente envia documento, não, esse documento não tem como por causa disso. Aí a gente, não, mas... Então a gente vê muito isso assim, de direitos que são assegurados, mas que são muito difíceis de ser acessados, né? E aí pra gente que tá na ponta conversando, que as pessoas não são números, são pessoas, é bem complicado, né? Essas pessoas aí que estavam com as entrevistas marcadas e foram canceladas, as entrevistas que elas faziam eram entrevistas online, elas iam... Não. Não tem consulado no Afeganistão, não. Né? Eu lembro disso. Sim, é muito complexo, porque não tem embaixada do Brasil no Afeganistão. Então, para a pessoa fazer entrevista, para ela marcar a entrevista, ela precisa estar num país que tem embaixada. Por exemplo,
Paquistão, Irã. Então, para a pessoa marcar a entrevista, ela precisa estar em outro país. Então, no caso das famílias, um exemplo, assim, estavam no Paquistão. Elas deixaram tudo para trás no Afeganistão, foram para o Paquistão, elas têm um visto do Paquistão com data para expirar o visto. Chegando no Paquistão, elas passam por uma série de violências, porque o afegão passa por uma série de violências lá. Então, iam fazer a entrevista presencial lá no Paquistão, e aí foi cancelado, então estão esperando lá. No Paquistão? Caramba. Sim. E não sabem... Sem ter pra onde ir, literalmente. Nossa, isso é o pior cenário, né? Sim. Foi bem, bem complicado. Imagina essa situação. Quantas Tem que famílias são? sair. A gente tem uma noção? A gente tinha 90 entrevistas pro mês de novembro e 90 entrevistas pro mês de dezembro. Nossa, pelo menos 180, né? Sim. Entende a situação? Que é Sim. complicadérrima. Né? Não é algo fácil. Tanto lá, e aí para ajudar dificultou aqui. Né? Tipo, Talvez esse podcast chegue em Brasília cara, e isso apresse, a gente tem que né, apelar do tipo processo, assim, vamos aí, galera. Né? empatia, compaixão, né, por essas É, famílias. pô. Sim. Ô, Sofia, você falou que, beleza, esses afegãos que chegam nessas famílias, eles têm patrocinadores e eles ficam de 6 a 12 meses sendo sustentados. Sim. Depois disso, é por conta dessa família arrumar um emprego e tocar a vida no Brasil. A gente tem esse período, né, que a gente dá o suporte. A família, ela acaba, como ela tá indo, por exemplo, uma igreja recebeu uma família. A igreja acaba tendo relacionamento com a família, então vai continuar acompanhando. Ali, né? A gente também, né, eles têm nosso celular, nosso e-mail, a gente acaba continuando o relacionamento. Mas a ideia é que depois desses meses, elas tenham autonomia. Então a gente sempre aconselha, já ir procurando um emprego, né? Porque tem aquela questão de você achar um emprego, às vezes passar pelo período de experiência, então assim, já ir procurando um emprego antes do suporte acabar, para você já ter uma estabilidade quando o suporte acabar, né? Então... E pela sua experiência, as pessoas se integram bem na sociedade ou é difícil? Sim, é difícil, não é um processo fácil, até porque as pessoas que estão vindo do Afeganistão têm uma qualificação muito boa, então... Isso é interessante. É muito difícil lidar com a expectativa delas que chegam aqui no Brasil, porque é uma pessoa que tinha, sei lá, mestrado, chega aqui, o diploma não vale, daí tem que achar um trabalho mais simples, que vai ganhar menos. Então não é fácil, mas a gente tem casos sim de sucesso, de pessoas que se integraram, a gente tem casos de pessoas que se deram muito bem no mercado de trabalho no Brasil e começaram a, sabe assim, então a gente tem sim casos de sucesso. A questão aí voltado para o povo afegão, questão de preconceito existe? Sim, existe. Por parte dos brasileiros, né? Sim. Existe, o processo mais difícil, onde a gente mais vê o preconceito, por exemplo, questão do aluguel, né? Vai alugar uma casa. Geralmente, quando a pessoa que está alugando vê que não é um brasileiro, aí a gente... Já aconteceu várias vezes de desistirem do contrato, coisa assim. Apesar do Brasil também surpreender de forma positiva, porque o brasileiro é muito receptivo, né? Então, a gente também tem experiências muito positivas de ter uma mulher com véu na rua, virar amiga de todos os vizinhos, porque os vizinhos percebem que é diferente. Todo mundo começa a usar também, que é bonito. Então, a gente tem experiência muito positiva também. Então, assim, tem, mas também... Sim. O brasileiro, ele poxa, não sei se ele é o povo mais receptivo do mundo, mas é um dos mais receptivos do mundo, né? Com certeza. E o brasileiro, vou falar mais uma vez, é o vira-lata. É o caramelo, né, cara? É o vira-lata. O caramelo. Tipo... Sabe o vira-lata, Sofia, que fica em qualquer lugar. O cara vira-lata, ele fica em qualquer lugar, ele come qualquer coisa e ele sobrevive. É o brasileiro no mundo, né? Só que agora é o inverso, né? O brasileiro recebendo um povo, né? Interessante. E... eu imagino que devem existir aí várias diferenças culturais. Como que é essa adaptação? As pessoas sofrem muito? Qual que é a principal diferença? Assim? A língua, acho que é um grande problema. Acho que a maior diferença é a língua. Um dos maiores obstáculos a serem vencidos, a língua e a expectativa, né?
Mas assim, apesar da gente ter muitas coisas parecidas com a cultura afegã, né? O brasileiro gosta muito de relacionamentos, os afegãos Sim. também. Então, Também. de se reunir para tomar um café, eles se reúnem para tomar um chá. Então, Sim. você conhece uma família, eles querem que você comer junto, querem te convidar para ir para casa. Que é muito parecido com o brasileiro. Mas também tem muitas diferenças, né? Então, a língua... O jeito que o afegão trata as mulheres, a gente também percebe que é muito diferente, né? As famílias, então, uma coisa que a gente tem que explicar para as famílias quando elas chegam no Brasil na minha família, meu pai e minha mãe trabalham, né? Então, são pequenas diferenças, mas que no dia a dia a gente tem que explicar e conversar diversas vezes e achar aquele limite, né? Entre... tudo bem, é a cultura dele, mas ele está no Brasil, né? Então, assim, não posso ser violento em relação à cultura dele, tenho que respeitar, mas ele também tem que entender que ele está num ambiente diferente. Outro contexto, né? Então uma esse outra situação. é um desafio também. É uma quebra de paradigma, né? Quebra da mente, cara. né? Isso é E é um processo, né? Difícil. E é um país muçulmano, né? Sim. Sei lá, 90%, 95%, 99% muçulmano. deve ser, né? E isso seria a minha próxima pergunta para ela, né? Porque Isso é interessante. 99, se você mesmo falou 99,9%, quem recebe essas pessoas são as igrejas. Qual que, eu não sei se é a palavra dificuldade, mas quando você apresenta a igreja como suporte para uma família dessa ou para uma pessoa afegã, né? Qual que é a sua visão que ele tem? É uma dificuldade para ele aceitar isso, porque provavelmente a igreja vai dizer para ele, querido, aqui você tem que aceitar a Cristo, você tem que viver uma vida cristã, né? Então, tipo, né? Então, primeiro das famílias que a gente recebe, a maioria das famílias assim, todos são muçulmanos e quem não é muçulmano não diz que não é muçulmano, né? Mas quando a família chega aqui, a gente tem duas experiências. A maioria das famílias chega com aversão à religião, no sentido de, a religião estragou com o meu país, então eu não quero nada a ver com religião. E a gente tem uma minoria que é, sim, muçulmana radical e uma pequena minoria que são os cristãos que eram perseguidos lá. Nossa. Então a gente tem esses três cenários. Quando a gente tem uma igreja que se dispõe a acolher uma família, a gente tem um curso que a igreja passa, que é um curso de 20 dias, onde ele vai entender tudo sobre a cultura, porque a gente tem muito claro com a igreja de que a igreja sim tem direito a pregar, o proselitismo ele é um direito à liberdade religiosa, mas não pode ser uma moeda de troca. Então a igreja não pode fazer assim, eu só te ajudo se você aceitar a Jesus, né? Então a gente é bem claro em relação a isso, para respeitar a liberdade da pessoa que está chegando, tanto de não ir como de ir também. Então, no começo era bem difícil pra gente achar o equilíbrio, porque a gente era tão preocupado com respeitar, sabe assim, que a gente acabava virando o outro oposto. Então, assim, às vezes o pastor não convidava o afegão pra ir à igreja e o afegão se sentia ofendido. Porque pra eles, assim, ele tá me recebendo aqui, o mínimo que ele tem que fazer é me convidar pra estar no meio dele. Claro. Então a gente foi achando esse curso que os pastores acabam fazendo, os facilitadores, as igrejas fazem, ajudou muito a entender. E a gente acredita muito também em viver, né, Cristo, assim, em mostrar Jesus através das ações, né, de amar, de dar outra face. Então a gente fala muito isso com as igrejas também, de mostrar Jesus através das ações. E a gente percebe que as famílias chegam aqui e a pergunta, né, que é a pergunta de todo mundo. Mas por quê? Por que vocês fazem isso? Mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá recebendo alguma coisa? A gente não. É porque a gente acredita que essa é a nossa missão. A gente acredita que a gente tá fazendo isso por nenhum motivo. A gente tá fazendo isso porque a gente acredita que Jesus ama você, né? Então, esse equilíbrio assim. Mas as famílias vêm super abertas. Até as mais radicais. E existe algum caso eu vou chamar de caso de sucesso, mas alguma família que se converteu, algum afegão que veio, foi cuidado por uma igreja e se converteu? Que você sabe? Sim, a gente teve casos, sim, de conversão, de batismo. A gente, no começo também era assim, porque a gente ficava, né? Mas a gente a gente acredita muito também no poder da semente, né? De fazer e entender que a gente está semeando uma semente, que ela, né?
Mas a gente teve, sim, casos de batismo e é bem legal ver. Que legal, você foi Muito bom. Sim. assistir. Nossa, cara, deve Foi. ser emocionante você ter participado do processo de trazer a É. família, plantar a semente e já ver o fruto. Sim. É. Muito legal. Isso deve ser algo que te dá fôlego pra continuar fazendo isso, né? É mais ou menos o podcast, né, Rodrigão? Sim. O que nos dá energia pra continuar é a gente ouvir os testemunhos, cara. A pessoa falando, cara, aquela história, Deus falou comigo através daquela história, eu ia fazer tal coisa, fiz outra porque Deus falou comigo naquela história, naquele testemunho que eu ouvi. É isso que nos move, né? O propósito. Sim. Que legal. Muito bom. Ô, Sofia, imagino que você deve ter várias histórias difíceis, né? Das famílias. Sim. Conta umas histórias aí, assim, devem ter histórias emocionantes. Tem várias histórias, como eu falei, são mais de 1000 pessoas, né? E a gente acaba conhecendo cada uma, conversando com cada uma. E quando você foi no Jesuscope, tinham quantas famílias? Quantas pessoas, mais ou menos? Nossa, agosto... Porque agora já... Aumentou. Aumentou. A gente não tinha, acho que nem 200 famílias ainda. Gente... Acho que bateu 200 famílias do ano pra cá. E agora são quantas famílias? 225. 225. Mesmo com esse bloqueio Mesmo aí com o também, bloqueio. né? A gente recebeu bastante família no fim do ano passado, daí parou um pouco agora, né? Estamos esperando. Mas histórias tem bastante. Pra mim, uma história que me marca muito foi a primeira família que eu nem lembro se eu já contei no Jesuscope, mas assim, a primeira família que eu recebi no aeroporto. Pra mim, foi uma experiência muito chocante. Chegar lá, esperar a família, e a hora que a gente encontrou a família, foi a primeira família, né? Não sabia muito bem o que fazer. E a mulher, ela entrou no elevador com o carrinho, com as malas, e o pai desceu com as crianças. E aí eu olhei pra ela, e alguma coisa dentro de mim, acho que deve ser, provavelmente Deus, né? Falou, vai com ela. E aí eu corri, e eu lembro que minha mãe até depois falou, nossa, o que você correu desesperada? E eu entrei junto com a mulher no elevador. E aí quando eu olhei pra ela, ela tava com uma cara de desespero, porque ela não sabia o que apertar. Porque pra eles é tudo diferente de alfabeto e tal. Então como que ela ia saber que T é térreo? E aí eu falei, gente... Foi quando a primeira vez que eu falei assim, o que vai acontecer com essas pessoas aqui? Que eu falei, que eu realmente percebi que o desafio ia ser, o tamanho do desafio que ia ser, né? Integrar as pessoas. Então pra mim foi uma experiência. A gente tem uma história, por exemplo, muito legal de testemunho também de um menino que ele usava prótese, né? E ele chegou aqui e ele cresceu, a prótese ficou pequena, ele não estava mais conseguindo usar, e a gente começou a procurar por prótese, mas não é simples assim de encontrar e não é barato, né? E a gente começou a orar, porque a gente viu o sofrimento dele e tudo mais, e aí a gente recebeu uma ligação de uma igreja na Inglaterra, que falou assim, Deus mandou eu entregar uma oferta pra vocês. E era exatamente o valor da prótese. Sério, cara, assim. Aí a gente comprou a prótese pra ele. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Maravilhoso. Você é louco, hein? Maravilhoso, cara. Deus é Deus de nações. Sim. Não, a gente tem visto, assim... a gente foi num evento de boas práticas, de pessoas que têm acolhido imigrantes, assim. E a cada pessoa que subia ali no palco era assim, nós somos um conjunto de igrejas na Argentina. Nós somos um conjunto de igrejas no Uruguai. E a gente viu como Deus é realmente um Deus de nações, assim. A gente não se conhece, mas Deus está fazendo a mesma coisa. Não é? Então é muito legal essas experiências, assim, da gente ver que Deus é um incentivo, mostrar que Deus está com a gente mesmo, né? Legal. Com certeza. Com certeza. É um trabalho que Jesus faria. Com certeza. É uma ordem que Jesus deu, né? Cara. Ame ao Senhor, seu Deus, em primeiro lugar. E ao teu próximo. E ao teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Esse é o teu próximo como a ti mesmo, fala muito forte, e a gente não pensa num valor quando Cristo dá essa ordem, né? Porque como a ti mesmo, o que eu faria para mim, que também cabe eu fazer ao próximo. E quando você, por exemplo, vai dar algo para alguém, né, um presente, ou vai comprar algo para alguém, vamos dizer, você vai comprar uma cesta básica para alguém. Então você vai, eu estou precisando de um óleo para minha casa. Aí você vai, pega o óleo
soja, sei lá, enfim, analisa. Não fala o nome. Enfim. Não, pode falar também, não tem? Rapaz, esse é para minha casa. Vai comprar para colocar na cesta? Qual que é o mais barato? Mas aonde está o próximo como a ti mesmo? Né? Isso aí acho que é pra gente refletir mesmo. Sim. Então, assim, é algo reflexivo, né? Sim. Ô, Sofia, tem alguma história de família que sofreu algum tipo de perseguição específica? Sim. A gente tem tanto histórias por exemplo, teve uma família que foi não foi um atentado, né? Foi uma bomba que explodiu e aí os pais morreram e vieram para o Brasil os irmãos mais velhos, 2 adultos já, com as crianças, né? E aí vieram pra cá. E uma das crianças é gêmea. E aí uma das gêmeas morreu no bombardeio também. E aí agora... do Talibã? Isso, do Talibã. Quando eles chegaram aqui, a gente teve que passar por todo um processo com eles, porque, né? E a gente viu os irmãos se levantando pra assumir a casa. Então, os 2 hoje trabalham como, acho que é manobrista, que eles trabalham com carro, né? E os 2 estão trabalhando para poder sustentar. A gente tem uma menina adolescente que tá ajudando a cuidar dos irmãos. A irmãzinha que perdeu a menina gêmea teve muita dificuldade na escola. Chegava na escola, não conseguia conversar, não conseguia falar, não queria sair de casa. Então foi uma família bem desafiadora pra gente, para poder fazer a integração. A gente teve um cristão que foi preso. Foi preso pelo Talibã também, quando ele estava nos últimos dias, porque ele falou que ele não aguentava mais, que ele estava com muita fome, muita sede, ele disse que Jesus apareceu para ele com um copo de água e falou assim, amanhã você vai ser liberto. Nossa. E daí, no dia seguinte, ele saiu de maneira inexplicável, assim, saiu da prisão. E aí tá com a gente também, foi acolhido pela igreja, daí também pra igreja é muito legal, né? Assim, nossa, da igreja receber essas pessoas, assim, é um testemunho. Esse é um testemunho poderoso. Fortíssimo isso aí. Esse cara pode escrever um livro. Eu li um livro que eu falo dele também aqui no podcast, que é O Homem do Céu, não sei se você conhece. Esse livro é de um missionário chinês, né, que pregou o evangelho por muito tempo na China, nos anos, eu sei lá, 1900 e alguma coisa. 1900 e tralalá. E esse cara passou por muita perseguição. Inclusive sendo preso. E numa das prisões dele, sem comer, sem beber, de alguma forma sobrenatural, todas as celas foram abertas. Ou a cela dele foi aberta, não lembro bem. E ele saiu andando sem os guardas conseguirem enxergar ele. Ele saiu andando da prisão. Então, uma das experiências que eu li nesse livro e me marcaram. E muitas outras ainda, né? Então, mas assim, Deus fez lá, né, em Atos, Deus fez na China, Deus está fazendo no Afeganistão e Deus está fazendo no Brasil, enfim. É só a gente enxergar, né? Sim. Querer enxergar. Querer viver isso, né? Eu acho. Sim. Muito legal. E hoje a Sofia tá, assim, dedicando todo o tempo dela à faculdade e a Panagá. Como que tá sendo sua vida? Eu tô no podcast também, né? Fazer podcast. Não, eu tô no último ano da faculdade, então tô enfrentando todas as crises do último ano de TCC, né? Se preparando para a OAB. Sim, mas assim, hoje meu tempo é faculdade e a Panagá, assim, e a igreja, né? Porque também a gente tem a igreja lá, né? E tem um grupo de meninas, então a minha vida é basicamente isso. Mas na expectativa de ver pra onde Deus vai levar a gente, o que Deus tem pra gente ano que vem, se as coisas vão continuar assim, e confiando, né? Porque Deus, pelo menos comigo, né? Não costuma contar spoiler, então ele... Doses homeopáticas, né? Sim. Então, confiando, assim, vendo o que Deus... Essa mudança de trabalho também na Panagá, né? De não atender só afegão, mas outras nacionalidades. A gente recebeu até russa, a gente recebeu professora russa. Então, a gente tem orado para entender o que Deus quer de nós nesse período. Porque é tudo
por ele, né? Pra ele. Sim. É isso que eu ia perguntar para você também. Saindo um pouco do povo afegão, quais seriam os outros povos ou as outras nações, né, que vocês também mais recebem aí, né? Eu sei que teve como que é o trabalho, né? Como que é o trabalho. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de português, a gente tem mais de 150 professores voluntários de português, são aulas online de segunda a sábado. A gente tem parceria com a universidade, então a gente assina extensão, sabe? Horas de extensão para os universitários, então a gente tem, isso é muito legal também, eu acho muito legal, tem muito jovem que trabalha com a Panagá. Muito jovem, a maioria da nossa equipe é jovem, a maioria é universitário, porque a gente assina horas de extensão, aí eles vão e ajudam com as aulas. A gente ajuda com documentação, então a gente fez um trabalho com haitianos aqui em Campinas, né? A gente tem parceria com a Unicamp, a gente tem um espaço dentro da Unicamp, uma funcionária nossa que atende todos os alunos da Unicamp que são migrantes, a gente faz a integração desde mostrar onde é o bandejão até ajudar com regulação de documentos. A gente também ajuda no ingresso de imigrantes na faculdade, tem imigrante que está fazendo desde graduação até mestrado na Unicamp, que a gente ajudou a entrar. Nossa, que legal. É bem legal. A gente tem alguns projetos aí se desenrolando e ajuda também, por exemplo, com documentação. Às vezes aparece muita gente geralmente as pessoas que têm a cultura mais diferente, mais parecida ali com os povos muçulmanos, o Oriente Médio, acabam procurando a gente, principalmente pela aula de português, né? Porque o Brasil tem muita coisa para haitiano, para venezuelano, mas aí chega, por exemplo, um sírio, né? E aí acaba buscando a nossa ajuda daí a gente acaba ajudando com tudo, documentação, matricular na escola. A gente fez uma cartilha com a Unicamp também, junto com a IEM de Saúde da Mulher, daí colocou todas as informações de saúde da mulher, traduziu. A gente tem várias palestras que a gente faz quinzenalmente, com temas diversos, a gente disponibiliza, mercado financeiro, história do Brasil, de todos, assim. Então a gente tem várias coisas, assim, que a gente tem, sabe, assim, trabalhos que a gente vai fazendo E todos voluntários, né? O time vai crescendo. A Panagá hoje tem 10 pessoas que trabalham com a gente, mas o resto tudo voluntário. Todas as pessoas. Então 10 são funcionários mesmo e outros são os voluntários. Todos voluntários. E você sabe mensurar quantos voluntários tem? Olha, eu sei que a gente tem, acho que assim, com o termo de voluntariado assinado, chega a 200, assim. Mas, assim, acontece que, assim, cada igreja tem o seu grupo de voluntários que acaba ajudando, né? Então, a gente tem também... cada igreja pensar que a Panagá já enviou para mais de 35 municípios, né? Tem uma igreja, mais, né? Igrejas nesses 35 municípios. Daí, tem um grupinho de voluntários lá. Então, é bastante gente, Você sabe que, assim, eu tô pensando agora, Rodrigão, o brasileiro adora receber pessoas, né? E a igreja... também adora receber pessoas e pessoas de outra cultura, de outro país também. Exemplo, a nossa igreja, né? Como a gente acolheu os estrangeiros que vieram, né? Sim, aqui, por exemplo, a gente está... Você cuida Eu cuido, né, de alguns estrangeiros. O pessoal da Unicamp, então a gente tem aqui, por exemplo, pessoas do Congo. Eles são do Congo, né? Né? Então, do Congo, então... São irmãos também faz música no Unicamp, tem um que faz música no Unicamp, legal. tem um que agora começou um outro curso aí também, universitário. Mas, temos que trazer eles aqui, né? Trazer. E aí, ó que legal. Ano passado, final do ano passado, teve congresso na nossa igreja. Aí cai de paraquedas um holandês lá. Do nada. E, cara, a galera... Pô, a gente nunca recebeu, né? Não tem ninguém... A gente não tem uma estrutura de relações internacionais, né? De tradução. Não tem na nossa igreja. Aí cai um cara de paraquedas, o cara só fala holandês ou inglês. Só que você vê a galera se mobilizando pra ajudar o cara. Até que esse holandês chegou até mim. Pô, você fala inglês? Falo. Ajuda ele a traduzir o culto pra ele? Traduz, lógico. Mas como é que eu vou traduzir? Sei lá, cara, dá um jeito. Mas você via a galera se movimentando, né? A gente não tinha equipamento, mas ele simplesmente sentava do meu lado e o que o pregador falava, eu traduzia pra ele. Sim. E isso funcionou, ele ficou 3 meses aqui. Em 3 meses ele foi
todo domingo, se não foi todo domingo, quase todo domingo, e eu traduzindo pra ele, cara. Hoje nós somos grandes amigos. Ele veio aqui, né, e eu já fui visitar ele lá. Inclusive ele fez um episódio do nosso podcast, que é o Ivan. Sim. A gente tem um caso, olha que interessante. Ela era uma moça, era da Alemanha, a moça? Também. Era moça da Alemanha, Cris. Grande Ela foi parar também. na Bola de Neve porque ela olhou no Google e viu um quadrado azul e ela achou que fosse uma piscina. É verdade. E ela acabou indo na igreja. Verdade. Agora, olha que interessante. Ela se converteu. Né? Sim, cara, se converteu. Se converteu. Ela acabou achando que era uma piscina. E ela foi tão bem recebida, cara, que o amor de Cristo constrangeu ela. Ela ficou na casa da minha noiva, assim, como se fosse filha. Recebendo do bom e do melhor, Rodrigão, mais que a gente, assim, nem eu sou tratado assim. E ela criou um amor gigantesco por nós e ela não tem como não se converter, cara, porque a pessoa sente e enxerga um amor que ela nunca sentiu antes. Não, a gente vê isso nas igrejas, a gente fica bem impressionado, assim, sabe? E a gente teve experiência, por exemplo, de visitar igrejas e visitar irmãos, assim, que a gente, de uma conversa, a gente fica impressionado com o jeito que eles falam das pessoas, o amor que eles têm pelas pessoas e a disposição que eles têm de realmente não fazer esperando nada em troca, mas de amar como Jesus ama a gente, né? E assim, tem sido muito legal ver a igreja no Brasil, né? Até perguntaram pra gente esses dias assim, mas qual denominação das igrejas? A gente nem sabe, nem pergunta. Só pessoas. Porque a gente nem acaba, acho que nem passa, entendeu? Essa questão de denominação nem entra na conta, porque são igrejas que se juntaram em uma missão e muita gente procurando a gente, muita gente disposta, a gente fez o acolhimento fez em alguns momentos acolhimento com instituições que não eram igrejas, né? Ou que não eram cristãs. E a gente vê a diferença, porque no fim, a pessoa que está disposta a fazer sem esperar nada em troca, que está disposta a amar incondicionalmente, é a igreja. E isso é muito legal de ver a igreja unida, assim, a gente junta os facilitadores, né, faz congresso, e todos eles trocando experiência, né, gente que nunca ia se falar, se falando. Então é muito legal. Muito legal. É muito legal mesmo. Muito bom, muito interessante. Cara, legal. E, Sofia, eu sei que vocês estão colocando todas as coisas em oração e tem que ser assim mesmo. Mas qual que é o sonho da Sofia para Panagá? Assim, o que você enxerga? Então, é uma pergunta muito difícil, porque as coisas que aconteceram com a Panagá não foram idealizadas por mim. Deus faz questão de mostrar, e sempre mostrou que eu sou só um instrumento para aquilo, né? Até porque, assim, eu acho que Deus me escolheu porque eu não... Qual a sua formação? Ensino médio, por enquanto, ensino médio completo, né? Então, eu não tinha experiência nenhuma com isso, não sabia nada sobre o assunto. Então, eu tenho essa total convicção de que Deus me escolheu para mostrar que quem tá fazendo é Ele. Então, é muito difícil para mim o meu sonho, porque eu não idealizei nada disso, assim. Mas se eu tivesse uma escolha, assim, pra minha vida, pra Panagá, o que eu quero pra mim é continuar vivendo assim, né? Eu não me vejo vivendo de outra maneira, sem ser dependendo exclusivamente da palavra de Deus, daquilo que Deus tem pra mim, né? Então, até pra Panagá, assim, se Deus hoje falar assim, Sofia, a gente vai acabar com tudo, você vai se dedicar à igreja que você tá, às meninas que você anda... É isso, amém, é isso que eu quero fazer, entendeu? Porque não é sobre o que a gente tá fazendo, mas é sobre estar na vontade, no centro da vontade de Deus, assim. Então eu quero isso pra Panagá também, né? Pra que a equipe, que a gente cumpra aquilo que Deus tem pra nós. E pode ser o que ele falar, a gente vai estar fazendo. Acho que você falou tudo. Porque algumas vezes a gente recebe, né, coisas de Deus pra tocar, Ele dá coisas nas nossas mãos. E muitas vezes a gente cria um vínculo com aquilo tão grande que depois, quando Ele pede de volta, é tão difícil de se largar. Sim. Eu acho que esse coração é o coração que a gente tem que ter. De beleza, desapego. Saber que
a gente não consegue controlar nada, na verdade. Ele tá no comando de tudo. Uhum. E se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. E é isso. Sim. E se Deus Somos mordomos. tem coisas pra gente além do que a gente imagina, né? Então é bom nem ficar imaginando, porque se Deus vai conseguir. É conseguir E superar, além, né? Sim. A imaginação. Então é bem isso, assim, o que Deus apontar, a gente vai estar aqui pra servir, assim, e seguir a obra dele, a palavra dele em obediência, né? Amém. Muito bom. Amém. Creio muito nisso. E, Sofia, bom, para as pessoas que estão assistindo aí, sentindo no coração de quero ajudar a Panagá, quero fazer parte, quero me voluntariar, como é que faz? Como é que acessa? Como é que te contata? A gente tem um Instagram, que é @panagá.ong. Qualquer pessoa que quiser se envolver, que quiser entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem ali que a gente responde, todo mundo que manda mensagem. É bem Legal. fácil o contato. Você que responde ou... É o Rick que responde, ele tá no Entendi. Instagram. Começou com você lá, né? Buscando um por um pelo Instagram. Mas hoje é o Rick, mas a gente vive respondendo também. Gente, que louco, né? Hoje o Instagram ele é uma ferramenta Sim. de trabalho, Uhum. Muito legal. Muito legal né? mesmo. Pra gente também, né, Rodrigão? Totalmente. Muito bom. Vou fazer uma última pergunta pra Sofia, que a gente sempre faz pra todos Sim. os entrevistados, né? Os Entrevistado, né? convidados. Que é convidados, né? Um É. convidado, podcast convidado. Quais são os livros que você leu que te marcaram, assim? Ou o livro que você leu que te marcou? Aham. Eu tenho alguns livros. Teve um livro que eu li que não foi uma bibliografia, não é uma de uma pessoa cristã, mas me marcou muito, porque foi nessa época que eu estava sobre Oriente Médio, povos muçulmanos, que é um que chama, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome em português, Que Eu Seja a Última, que é uma bibliografia da Nádia, era uma menina que foi traficada pelo Iraque, me marcou muito. Sim. Tem um livro que eu gosto muito também, que me marcou nessa época, que chama O Resgate, que não é um livro muito conhecido, mas também uma bibliografia, e fala um pouco do serviço, do trabalho que o Silvio faz lá no Nepal, não sei se vocês conhecem, que é aquele Meninas dos Olhos de Deus, que eles são cristãos e tem uma organização lá com meninas vítimas de tráfico também. É muito legal o trabalho deles, sou muito fã deles, e esse livro também é muito... fala muito comigo, todos nessa área, assim, né, de tráfico de pessoas e... Não podia ser diferente, né? A tua chamada, né, cara? Que legal. Rodrigão, é isso. Isso Tem aí? mais alguma consideração? Pergunta pra Sofia? Não. Quero. Curiosidade sobre o Afeganistão? Qual que é a comida? Não, Qual que é a comida favorita deles? Tem várias. Arroz e feijão eles recebem bem? Arroz, eles comem bem, feijão... Mais ou Não menos. vi. Mas eu gosto muito de mantu, que é tipo é uma massinha que lembra um pouco gyoza japonês, sabe? Ah, sim. E aí eles colocam um molhinho de iogurte em cima, que é uma delícia, é meu favorito. E o bulani, que é tipo um pastel, mas não é pastel, mas é uma massinha com legume dentro frita, são os meus favoritos. Bulani e mantu. E o pão também, né, que é maravilhoso. O pão. Grandão, né? Teve uma família que trouxe até o forno de assar o pão. Olha que Nossa, Uma legal. vieram delícia. com tudo. Uhum. Meu Deus. Pão, uma delícia. Essa é uma curiosidade legal. Dá um corte legal. Dá um a corte comida legal. afegã. Sim. Olha, Sofia, foi um prazer receber Muito obrigada. você, viu? É verdade. Muito obrigado mesmo pela sua vinda até, né, se deslocado da sua cidade, vindo para Campinas. Os pais também, né, que Os vieram. pais, acompanhar. né, muito obrigado. Né? Mas é isso aí. É isso. Sofia, quer falar alguma coisa pra galera que vai acompanhar? Quer dar um recado final? Não, eu queria só agradecer vocês pelo convite, muito bom poder estar aqui, muito legal o trabalho de vocês. Eu gosto muito de podcast, quando eu vejo podcast cristão eu acho muito legal. Parabenizar pelo trabalho e agradecer também quem está assistindo. Se quiser orar por nós, eu certeza. Oração, agradeço as por favor, orações. gente. Isso aí. É um ambiente bem pesado espiritualmente e, assim, antes de tudo, de doação, de voluntariado, que a gente pede é oração. Então, Amém. Orar para Deus dar mudar aquele edital. Né? sim, em nome de Jesus, Em sim. nome de Jesus, cara. É isso aí. Isso aí, gente. Meus amigos, chegamos ao fim, mas não esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio com quem você acha que vai ser edificado, é isso. E comenta aí, cara. Comenta aí se assistiu o episódio da Sofia no Jesuscope,
comenta o que você achou, comenta o que você acha sobre o Afeganistão, sobre o Talibã, sei lá, cara, o que você quiser. E compartilha com todo mundo, com a igreja, enfim. Tamo junto, tá bom, galera? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.